Jesus. Amém? Vamos receber o irmão com palmas, que louvando me sentou assim. Glórias a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Peço que os irmãos abram suas Bíblias lá no tema 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Amém? Glórias a Deus. Desde já eu agradeço essa rica oportunidade e essa responsabilidade que é ministrar a palavra do nosso Deus. E Ele está nessa noite em nosso meio, em espírito e em verdade. Amém? 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 45 apenas. Nós iremos ler para a glória de Deus, onde diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Os irmãos podem se assentar e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Graças a Deus por esse tema maravilhoso, onde o Senhor está começando apenas a falar em nosso meio, e Ele vai falar mais ainda no decorrer deste congresso, para a glória de Deus. Amados, muitos de nós conhecemos a história de um jovem chamado Davi. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui um jovem os historiadores bíblicos falam a respeito da vida de Davi. Alguns historiadores dizem que Davi, ele era desde o início rejeitado, por ser um jovem, segundo eles, que havia sido concebido de uma forma extraconjugal através de seu pai Jessé. Davi era o mais novo dentre os irmãos. Davi, a palavra de Deus diz que ele era de gentil aspecto, era um jovem ruivo. E quando Deus fala a Samuel que se dirige até a casa de Jessé, porque Deus havia de levantar e ungir um que seria rei de Israel, então Deus envia Samuel até a casa de Jessé, porque Deus já havia rejeitado Saul pelas coisas que ele havia feito e não havia obedecido à voz do Senhor. Então Samuel prontamente vai e obedece à ordenança do Senhor, chega até a casa de Jessé para sacrificar ao Senhor, e pede a Jessé que coloque os seus filhos à mesa, porque o Senhor havia de ungir um que seria ainda o rei de Israel. E aqueles jovens formosos, fortes, se assentam à mesa, e Deus fala a Samuel que não era nenhum daqueles homens. Samuel se espanta porque ele vê beleza, Samuel vê força física, Samuel vê a glória que o homem vê. E ali Samuel pergunta a Jessé aonde estava o outro filho, se havia outro filho. E Jessé se refere a Davi de uma forma meio que desprezando. Existe um mais novo que está a apacentar as ovelhas. E nós vemos que Davi não se assentou à mesa porque ele era o mais novo, ele era meio que rejeitado. Mas ali Samuel diz: nós não sentaremos à mesa e não sacrificaremos ao Senhor e não comeremos enquanto Davi não estiver à mesa conosco. E a palavra do nosso Deus diz que assim que Davi se achega até Samuel, Deus toca em Samuel e diz a ele: é este quem tenho eu escolhido. E ali Samuel unge a Davi. E a palavra de Deus diz que Davi, naquele momento, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. O que eu começo a ver com essa história, com esta palavra, do início da carreira de um jovem chamado Davi, que o homem de Deus, a mulher de Deus, se ele quiser ser alguma coisa na sua vida, se ele quiser chegar em algum lugar, ou se ele quiser ser notado, primeiramente ele precisa ter o Espírito de Deus sobre si. E para que o homem e a mulher de Deus, que está na casa de Deus, que serve ao Senhor, não importa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, ele tem que chamar a atenção de Deus para si, para que ele possa ter o Espírito de Deus em sua vida. E nós vemos um jovem chamado Davi, que ali fora ungido por Deus, fora ungido por Samuel, e a unção do Espírito de Deus começa a acompanhar a vida daquele jovem a partir de então. E a palavra de Deus mais à frente diz que os filisteus se ajuntaram para tomar ali a cidade, que os filisteus se ajuntaram para guerrear contra o povo de Deus. E ali os filisteus começaram a fazer acampamentos. Os filisteus começam a tramar um povo pagão, um povo idólatra, um povo mau, que queria afrontar o povo de Deus, que achava que podia mais do que o povo de Deus,
que faziam pouco caso do Deus que aquele povo servia. E ali, a palavra de Deus diz que o povo, os exércitos junto com Saul se ajuntaram e começaram a se preparar para a guerra. Começaram a se preparar para ali guerrear contra os filisteus. E a palavra do nosso Deus, ela diz que prontamente se apresenta um guerreiro cujo nome era Golias. E eles disseram: não há caso que nós venhamos nos confrontar e guerrear. Apresente apenas o seu melhor homem, o seu maior soldado, o seu melhor soldado, e ele há de guerrear com o nosso soldado. E se ele conseguir ferir o nosso soldado, nós teremos perdido esta guerra. E aí nós vemos que Deus começa a falar através desta palavra. Porque quando Deus tem uma obra na vida de um servo, de uma serva tua, teu, quando Deus ele começa a preparar os nossos caminhos na sua presença, Ele começa a trazer à existência algo que não existe. Quando Deus ele começa a preparar um servo, uma serva tua para uma grande missão, Deus ele vai sempre colocar à prova e confrontar a nossa fé. Deus, quando Ele começa a preparar o homem de Deus, a mulher de Deus para fazer a sua vontade, para se assentar onde ele nunca havia sentado, para tomar a posição diante do povo de Deus, Deus começa a pôr à prova a fé. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. E ali nós vemos que aquele gigante que se apresenta, a palavra do nosso Deus diz que ele tinha mais ou menos 6 côvados de altura. E isso, estudando a palavra de Deus, eu verifiquei que aquele gigante tinha mais de 4 metros de altura. Eu nunca havia visto um homem com 4 metros de altura. Aquele homem, ele era firmado em guerras. Desde a sua meninice, ele usava a lança, o escudo e a espada. Aquele homem estava preparado para ferir e matar qualquer um que se opunha a ele. Mas nós vemos aqui, minha igreja amada, que Deus, quando Ele começa a fazer uma obra em favor do teu povo, o povo que clama, o povo que busca, Deus começa a levantar a Davi desde então. Porque o nosso Deus, Davi podia ser rejeitado, mas o nosso Deus, ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O nosso Deus, ele pega as coisas que não são para confundir as que são. E eu digo a você nesta noite, ouvinte da palavra de Deus, talvez alguém possa não dar nada pela tua vida, talvez você mesmo não acha que seja capaz, mas eu quero te dizer, se o Espírito Santo de Deus estiver sobre ti, você será usado por Deus, e Ele vai confundir as coisas que são com aquelas que não são. E ali aquele gigante, ele começa a se apresentar diante do povo. E a palavra de Deus diz que por 40 dias o gigante Golias ia afrontar o povo de Deus de dia e de tarde. Pela manhã e pela tarde Golias se apresentava e caçoava do povo de Deus e dizia: vocês não vão vir me enfrentar, não existe nenhum homem, não existe nenhum soldado que consiga vir até mim. E a palavra de Deus diz que todos se estremeciam, que até mesmo o rei Saul se estremecia. A palavra de Deus que diz que o temor se apoderou deles, tão grande era aquele homem, tão difícil seria alguém ferir aquele homem. E 40 dias se passaram e aquele gigante afrontava o povo de Deus. Vejamos que 2 vezes ao dia ele afrontava o povo de Deus. Então 80 vezes Golias se apresentou afrontando o povo de Deus. Mas eu te digo uma coisa que o Senhor fala no meu coração: aqueles homens, aqueles guerreiros de Saul não se apresentaram diante de Golias, não foi porque eles não quiseram ou porque lhes faltou coragem, mas é porque apenas um iria diante daquele povo, e o seu nome era Davi, porque Deus tinha uma obra na vida de Davi. Quando Deus tem a obra na vida de alguém, ninguém vai furar a fila, ninguém vai passar à sua frente, ninguém vai tomar a tua bênção, porque se a bênção e a vitória é tua, se o chamado é teu, o Deus poderoso ele vai fazer valer, porque Ele é Deus e fora dele não há outro Deus. Aleluia. E ali a palavra de Deus diz que o pai de Davi, Jessé, ele vai até ali os seus irmãos, ele envia comida, ele envia ali algumas coisas para saber se estava tudo bem com os seus irmãos que estavam a guerrear. E ao chegar ali, Davi ouve aquele Golias, aquele gigante afrontando o povo de Deus. E a palavra de Deus diz que Davi se indignou. Davi, que temia a Deus, que servia ao Senhor, ele indignou-se e foi querer saber quem é este homem, quem é esse soldado que afronta o povo de Deus, que está amaldiçoando a todos nós. E a palavra de Deus diz que naquele momento eles começam a explicar a Davi: esse soldado está afrontando o povo de Deus, mas não há não há uma pessoa que tenha coragem de se pôr à frente do exército. E ali Davi, ele fica indignado. Davi, ele começa a falar: não é possível, nós não podemos aceitar isso. Um único soldado 80 vezes já afrontando o povo de Deus. Nós servimos o Deus vivo, eles servem a Baal, eles servem as estátuas de imagem, de escultura, e nós estamos temendo o Deus falso.
Então Davi, ele se indigna, porque ele está ali na presença de Deus. Quando o homem e a mulher de Deus, ele verdadeiramente teme ao Senhor. Quando o homem e a mulher de Deus, verdadeiramente, ele tem comunhão com o Espírito Santo, ele fica incomodado com as coisas que não são de Deus. O pecado começa a incomodar o coração dele. As más práticas, as injustiças, elas incomodam o homem e a mulher de Deus. Quando nós estamos com uma vida no altar com Deus, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, ela nos incomoda. E Davi começa a ser incomodado com o grito daquele gigante, afrontando ali o povo de Deus. E ali naquele momento, os homens dizem a Davi: mas existe uma coisa, se houver um soldado que tiver coragem de se pôr à frente e conseguir ferir a Golias, esse tal irá casar-se com a filha do rei, irá sentar-se junto com o rei e tomará posse até mesmo do reinado. E aí nós vemos que um jovem que não era da linhagem de Saul, nós vemos que um jovem que não tinha nada para ser rei, um jovem de gentil aspecto, um jovem ruivo, um jovem que não era tão forte, não era guerreiro, ele começa a enxergar em Golias algo que Deus estava colocando na sua frente, para que ele tomasse posse da promessa de Deus na sua vida. Ah, meu irmão, muitas vezes as coisas que nos afrontam, os problemas que vêm sobre a nossa vida, as coisas que se levantam contra nós dentro da nossa casa, a enfermidade, a luta, o gigante que se levanta contra nós, nem sempre é para nós ficarmos abatidos, nem sempre é para que nós venhamos abaixar a nossa cabeça, nem sempre é Deus tratando conosco, mas muitas vezes o gigante que está diante de ti é para que a exaltação de Deus venha sobre a tua vida, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso glorifica o nome dele, porque este gigante será para a glória do nome do Senhor dos exércitos. E ali nós vemos que Davi, ele fica indignado e vai até o rei. E ele diz ao rei: rei, não pode ser, eu vou até esse gigante, eu vou acabar com ele. Ele não pode afrontar, ele não pode vencer o povo de Israel, ele não pode fazer com que nós venhamos nos render. E ali Saul, ele fica perplexo, ele fala: jovem, você não pode ir até esse soldado. Ele é 3 vezes maior que você, ele é soldado, você não é soldado, você não pega na espada, você cuida de ovelhas. Mas aí Davi começa a falar com o rei, Davi começa a se pôr diante do rei. Nós vemos que Davi, ele se posicionou diante de Saul. Muitas vezes Deus quer que nós nos posicionemos, muitas vezes Deus quer que nós nos apresentemos diante do rei, mas é o rei Jesus Cristo. Ele quer que nós nos apresentemos dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faça em mim a tua vontade, doa quem doer, aconteça o que acontecer, faz a tua vontade em minha vida, Pai, porque eu sou teu e o Senhor é o meu Deus. Muitas vezes nós temos que nos posicionar diante do Espírito Santo, nós temos que nos colocar diante da sua vontade, do seu querer, para que ele possa fazer a sua vontade em nossas vidas. Então Davi prontamente se apresenta até Saul. E Saul, ele fica perplexo, ele diz: você não pode ir até o gigante, você não pode vencer esse homem, você vai ser morto. E ele começa a dizer as experiências que ele já tinha tido com Deus. Porque Davi não era um simples jovem, mas Davi era um jovem que temia ao Senhor. Davi era um jovem que confiava no Deus dos céus. Davi era um jovem que louvava ao Senhor com a harpa. Davi era um jovem que, mesmo sendo novo, ele já tinha experiência com Deus. Ah, não, como Deus quer ter experiência com a sua igreja, como Deus quer que nós sejamos espirituais a tal ponto de que qualquer problema que venha até nós venhamos estar firmes nele, nós não venhamos murmurar nem olhar para o problema, nós venhamos não olhar para o gigante, porque o teu gigante pode ser grande nesta noite. Talvez o diagnóstico, talvez a tua luta, talvez a tua casa seja grande, mas eu te digo nesta noite com toda certeza que não há nenhum gigante que seja maior que o nosso Deus, não há nenhum gigante que possa vencê-lo, porque ele é Deus e fora dele não há outro Deus. Aleluia. E ali Davi vai, se apresenta, e ele começa a dizer: rei, você não sabe, mas quando veio um urso tomar as minhas ovelhas, eu fui lá e feri o urso e matei o urso. Quando veio um leão e tomou uma ovelha do nosso pasto, eu tomei de volta a ovelha e matei o leão também. E da mesma forma eu vou contra esse gigante. Davi já era provado, ele já sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que maior é o que estava nele do que o que estava do outro lado, no inimigo. Ah, meu irmão, como Deus quer que você saiba nesta noite que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus do que a crise que o país está passando. Maior é o nosso Deus do que essa enfermidade que você está passando. Maior é o nosso Deus do que esse
E ali Davi, ele vai, e o rei fica convencido, e ele diz: Deus seja contigo, jovem. Vai, Deus seja contigo, que Deus tenha misericórdia de ti. E ali Davi se põe, e ali Saul coloca suas armaduras em Davi. Davi mal consegue andar, Davi mal consegue se mexer com aquelas armaduras, porque elas eram pesadas, e ele era muito menor do que o rei. E ele tira todas aquelas armaduras, e ele diz: eu não preciso disso, eu não preciso da armadura, eu não preciso da ajuda do homem. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos da ajuda do homem. Muitas vezes nós não estamos na dependência interina de Deus. Mas Deus quer nessa noite que a tua igreja venha estar na dependência inteira do seu nome, do seu poder. Porque no nome de Jesus Cristo tem poder para solucionar qualquer problema. No nome de Jesus tem poder para resgatar até mesmo aquele que está morto. Porque Deus é poderoso, e no seu nome há poder, aleluia. Oh, glória a Deus. E ali Davi, ele tira suas armaduras. Ele não leva espada, porque ele não sabia manejar espada. Ele pega apenas 5 pedras e a sua funda, e ele vai para a batalha. Ele não se intimidou, ele não fez caso da sua própria vida, ele não fez caso do seu próprio eu, mas ele fez caso de ir em nome do Senhor dos Exércitos. Se você for no nome do Senhor dos Exércitos, se você